Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas daremos início à nossa primeira aula da Meta 3. A Meta 3, a ideia era você recordar tudo que você sabe de plano cartesiano, tudo, né? Ah, você não sei nada, sabe sim, tá? Vamos recordar tudo que você sabe de plano cartesiano e inserir algumas características a mais sobre o plano cartesiano. Pois bem, você sabe que a cara do plano cartesiano é essa aqui, essa cara bonita aqui. Você sabe que eu tenho duas retas, né? Uma na vertical, outra na horizontal. Essas duas retas formam um ângulo de 90. E esse encontro das retas aqui, mais conhecido nas quebradas como a origem do plano cartesiano, que é o zero das duas retas. E a partir do zero, né, você sabe que os números positivos no eixo x, você sabe que esse eixo é o x, esse eixo é o y. Do zero para a direita são os positivos, do zero para a esquerda são os negativos. Do zero para baixo os negativos, do zero para cima é os positivos. Isso você já sabe. Para quem foi meu aluno no 8º ano, eu passei em carteira olhando isso aqui, né, e instruí a todos como fazer. Outra coisa, lembre que nesse momento é muito importante você ter o caderno quadriculado, porque você vai usar as linhas do quadriculado para desenhar o seu plano cartesiano. Pois bem, também vimos no 8º ano, e recordando os senhores, que o eixo X ele é mais conhecido nas quebradas como isso, muito bem. O eixo X é a abscissa. E o eixo Y é a ordenada. Tem essas duas características, esses dois nomes bonitos para os eixos, abscissa e ordenada. Veja, se você parar bem para visualizar, esses dois eixos, ele divide o plano em 1, 2, 3, 4 partes. Essas partes são mais conhecidas na quebrada como quadrantes. Esse cara aqui é o primeiro quadrante, toda essa região aqui. Esse aqui é o segundo quadrante, toda essa região, terceiro e quarto quadrante. Ok? E cada ponto é representado por coordenadas, certo? Por exemplo, se eu desse o seguinte exemplo, galera, o ponto A, ele tem como coordenadas on. O que significa isso? Lembra que quando eu dou esse exemplo aqui, quando eu escrevo as coordenadas do ponto desta maneira, recorde que o primeiro número é o valor de x e o segundo número é o valor de, óbvio, né, que se o primeiro é x e o outro é y, já sobrou y, né? Pois bem, então o ponto A ele tem como valor de x on e o valor de y on. Então o que você faz? Deixa eu usar a pedagogia aqui para você entender melhor. Então o ponto A eu vou desenhar de laranja. Então o x vale 1, tá aqui, e o y vale 1, tá aqui. Tá, e daí o que você faz com isso? Muito simples. Você vai usar a sua linha do caderno quadriculado que você já tem, né? Você vai subir aqui, vai vir para o lado direito aqui, na sua linha do seu caderno. O encontro dessas duas linhas é o ponto A. O ponto A tem como abscissa 1 e como ordenada y. E você pode também acrescentar que o ponto A está no primeiro quadrante. Pois bem, temos posso dar um outro exemplo para você. O ponto B, vou desenhar de rosa, menos 1 e 2. O primeiro número é o... Não, cara, não é o y. O primeiro número é o x. O primeiro número é o x e o segundo é o y. O x é menos 1. Então, ó, menos 1 está aqui e o 2 no y está aqui. Então, se você usar a sua linha, né, do seu caderno quadriculado, aqui, usa a sua linha aí, vai cair aqui, ó. Então esse ponto aqui é o ponto B.
O ponto B, ele está no segundo quadrante. Eu acredito que você já sabe, mas o ponto B e o ponto C, ó, o ponto B tem menos 1 e 2 como coordenadas. Se eu escrever o ponto C como 2 e menos 1, é o mesmo ponto? Eu sabia que você já ia responder corretamente. Claro que não, né? Porque aqui o x vai ser 2 e y é menos 1. Ao contrário daqui, que o x é menos 1 e o y é 2. x2, x igual a 2 e y igual a menos 1, você vai ter que vir com o 2 aqui para baixo, com menos 1 aqui para o lado, está aqui o seu ponto C. O seu ponto C está no quarto quadrante. E poderia dar um exemplo também aqui no terceiro quadrante, né? Vou fazer esse ponto de azul, vou colocar aqui do ladinho, ponto D, que é o menos 3 e o menos 1. Ou seja, o x é menos 3 e o y é menos 1. Então o x aqui, ó, menos 3, menos 1. Só você seguir a sua linha do seu caderno quadriculado. Ponto, caiu aqui no D. Acredito que você, antes de ver essa aula, você brincou um pouco lá com Batalha Naval, no link que eu deixei. E repare que a Batalha Naval, né, claro que você está clicando, mas lá em 1745, quando eu era criança, não existia computador, não existia essa tecnologia, e era no papel que a gente brincava, e aí no papel você colocava números aqui e letras aqui, daí você falava 2B. Se você parar para perceber, tem isso lá no jogo, repare. 2B, daí você ia 2B, e aí você afundava ali se tinha alguma coisa. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui, ó, 1, 1, então você afunda esse ponto. Menos 1 e 2, menos 1 e 2, então vem aqui no menos 1, vem aqui no 2, aqui você afunda esse ponto, e assim por diante. Beleza? Então, vamos para exemplos. Represente o ponto A e o ponto B no plano cartesiano. Muito simples. O ponto A tem como x igual a 0. Cara, x igual a 0. Pensa comigo. X está aqui. X igual a 0 está aqui, né? X igual a 0 e y é 2. Y2 está aqui. Então, se você colocar 0 e 2, ele vai dar exatamente aqui, ó. Repara que todos os pontos no eixo y, o valor de x é 0. Ó, o ponto A que a gente desenhou aqui, ó, se você for até o eixo x, 0. Se aqui estivesse aqui no menos 2, 0. Agora já no eixo y ele estaria exatamente no número 2. Então esse é o ponto A. Já o ponto B, vou pegar esse A aqui. Já o ponto B é menos 2 e 0. Agora o x é menos 2. X menos 2 está aqui. O y0 está aqui. Então você vem aqui e faz o ponto B. Ou seja, gente, é muito simples. Se eu tenho no x igual a 0, é só eu achar o eixo y, o 2. Então o 2 está aqui. Bolinha aqui no eixo y para y igual a 2. Agora se o y é 0, o teu ponto estará no eixo x. Beleza? 2. Para que valores reais de P, o ponto A, ó, presta atenção, vamos entender o que está escrito aqui, ó. Sempre as coordenadas, a abscissa e a ordenada, estará separada por vírgula. Então o ponto A, ele tem como abscissa, ou seja, valor de x, P menos 7, né? E o valor de y é 4 quilos. Tá? Esse são as coordenadas do ponto A. Eu quero saber para que valores de P, que valor que eu coloco aqui, para que esse ponto pertença ao eixo das ordenadas. Primeiro, eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas é x ou y? Claro que você prestou atenção na aula e você respondeu que é o eixo y. Muito bem. Então, no eixo y, todos os pontos, o que eles têm em comum? Eles têm em comum que o valor de x deles é 0. Né? Esse ponto aqui que está bem no menos 2 é 0 menos 2. Esse ponto aqui no menos 3 é 0 e menos 3. Esse ponto aqui que está no menos raiz de 2
0 menos raiz de 2, e assim por diante. Então, isso significa o quê? Né, se A está no eixo das ordenadas, se A está no eixo y, o valor de x dele, o valor de x é 0. Ou seja, quem é o valor de x aqui no ponto A? P menos 7. Então isso significa que P menos 7 é 0. Menos 7 está subindo. Menos 7 passa para o outro lado com a operação inversa, fica mais 7. Então P igual a 7. Repare que ele fala valores, né, mas é apenas um valor de P para que esse ponto A seja do eixo das ordenadas. Ok? Próxima aula, trarei mais exemplos. Até a próxima, galera.